Estamos de volta com o Gazeta Entrevista desta terça-feira e agora estou recebendo aqui em nossos estúdios Germano Marino e eu peço licença para ler porque o cargo é grande. Chefe da Divisão da Diversidade Sexual, da Diretoria de Direitos Humanos, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Boa tarde, Germano. Seja bem-vindo mais uma vez ao Gazeta Entrevista. Boa tarde a você, Gabriel Rota. Boa tarde a todos os telespectadores aqui do Gazeta Entrevista, por essa oportunidade da gente estar mais uma vez aqui e falando de atuação de trabalho, né? Porque isso é importante, a gente está sempre divulgando as boas práticas. E a gente começa falando com a notícia mais atual, afinal, houve a posse do Conselho dos Direitos Humanos, conselho que está sendo reconstruído ontem aqui na Assembleia Legislativa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa retomada do Conselho aqui no Estado, Germano. Olha, nós temos a sociedade que acredita que, primeiramente, a política de direitos humanos seja a defesa de bandidos, né? Ou seja, nós temos essa cultura de acreditar não que qualquer pessoa que ela saia da regra de convivência social, ela também não mereça também a legalidade da justiça de ser resguardado o direito à vida. As pessoas não sabem que a vida é um patrimônio em que o Estado brasileiro deve resguardar e promover, seja das pessoas em liberdade e seja das pessoas que não estão em liberdade. Então isso é necessário falar porque todos, independente se é bandido ou não, são seres humanos e merecem o direito a ter sua vida resguardada. Esse Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania do Acre estava desarticulado, sem funcionamento. O governador Gladys Cameli, através da professora Zilmar, que é a nossa secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, tem uma diretoria, que a nossa diretora é a doutora Joelma Pontes, fez por onde, em 4 meses, rearticular a composição desse conselho para entrar em funcionamento. É um dos conselhos mais importantes para o controle social na área de direitos humanos no estado do Acre, na política de assistência, aonde vai se discutir desde segurança alimentar, ou seja, o que as pessoas têm de comer, desde a questão se a pessoa está sendo bem atendida na unidade de saúde, se a pessoa tem o direito à sua segurança, a questão de tortura, a questão da imigração, porque as pessoas não sabem que todas essas áreas, tudo isso é direitos humanos. E você não pode fazer nada a gestão se não tiver municiada aí com o controle social, com quem está na ponta, com a comunidade, discutindo com as comunidades das mais diversas possíveis, para gestar direito, uma política que seja para respeitar todas as diversidades e as especificidades de cada população. Então é importante, foi muito importante esse processo, tomamos posse na audiência pública, que teve como tema 75 anos garantindo vidas, em alusão aos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, completando nesse ano de 2023, e nada mais do que importante a reinstalação e a posse dos conselheiros, que vai ajudar a estrutura do Estado a atenuar um pouco o sofrimento da população acreana para a melhoria da qualidade de vida. E já começa com uma grande missão para o Conselho, né, Germano? Porque, como você bem tocou, tem a questão dos imigrantes, que é de responsabilidade do Conselho estar gerindo e acompanhando essa questão de políticas públicas para esse setor, e a gente está enfrentando um grande problema, principalmente os municípios do interior, com a falta de estrutura para receber esses imigrantes que estão chegando ao nosso estado. Esse deve ser uma das primeiras tarefas do Conselho, não? Além de ser uma das tarefas do Conselho, o departamento que se existe na Secretaria de Direitos Humanos está acompanhando de perto, juntamente com uma equipe do Estado, sobre essa questão da imigração, com a ONU e com o Ministério dos Direitos Humanos. Diferentemente do que se aconteceu no passado com os imigrantes que foram os haitianos, que superlotaram, principalmente esse acesso aí que nós temos do Baixo Acre, né, que vieram para Rio Branco, na capital, que teve esse êxodo, não estava preparado, porque até então ninguém sabia que ia entrar essa rota entre o Peru, entre o Acre e a Bolívia, com essa questão dos imigrantes. Agora não, agora depois de um trabalho já desenhado com uma rede de atuação, já se tem delineado quais são os gargalos e os fatores para onde caminhar, qual é a política de assistência, como que vai garantir o direito da imigração, ou seja, dos imigrantes, né? Agora nada é tão novo,
mas não deixa de ser um grande desafio quando você não tem aí preparado uma estrutura de acolhimento das pessoas que possam vir aí para o nosso país e de nenhuma forma não serem assistidas. Agora nós já estamos preparados agora para assistir qualquer tipo de imigrante que venha para o Brasil e para o nosso estado do Acre. Germano, o governo federal instalou a Comissão Nacional de Intergestores da Política LGBTQIA+. O governo federal instalou, você esteve em Brasília para acompanhar essa instalação, você faz parte dessa comissão. E o que muda agora com a instalação dessa comissão de intergestores? De todos os estados brasileiros e municípios, só tem gestores em 22 estados. Num desses 22 estados, eu, enquanto chefe da Divisão da Diversidade Sexual, da Secretaria de Assistência e Direitos Humanos, fui enviado para tomar posse nessa comissão de intergestores. Por que intergestores? Porque foi a posse, ao mesmo tempo, junto ao Ministério dos Direitos Humanos, ligado à Secretaria de Pessoas LGBTs, para trabalhar as políticas afirmativas de direitos humanos dessa população, gestores dessa área e os conselheiros estaduais. Todos os conselhos estiveram presentes na sua representação e os gestores que os estados têm à frente dessa área. Nós tomamos posse, a missão do Ministério dos Direitos Humanos, há 4 anos que estava desarticulado qualquer tipo de política pública dentro do Ministério dos Direitos Humanos, 4 anos atrás, que foi desestruturado, foi desarticulado, não teve uma política de transversalidade para trabalhar essa temática, os direitos humanos da população LGBT. Agora o ministro Silvio Almeida quer profissionalizar dentro do Ministério dos Direitos Humanos para que possa deixar uma política de Estado e não uma política de governo. Porque uma coisa é diferente da outra. Quando você tem uma política de governo, se você troca o governo, pode trocar aí o perfil, pode acabar com a política, pode acabar com resolução, mas quando você tem uma política de Estado, quando você profissionaliza, você cria estruturas para amarrar dentro do orçamento anual, dentro do LOA, ou seja, dentro do orçamento global daquilo que vai ser injetado, daquilo que vai ser investido, você cria uma política de Estado e depois você não tem como retroceder. O nosso chamamento para a gente tomar posse é que a gente tenha esse compromisso de criar políticas que possam gerar dados de violência, porque a gente, atualmente no Brasil, nós sabemos que a cada 36 horas, 2 pessoas LGBTs têm direitos violados no Brasil. Então, mas para isso ficar bem profissional, nós precisamos colher os dados que temos já dentro do sistema do SUS, na segurança pública, gerar dados quantos LGBTs são atendidos, quantos são vítimas de violência. Então, a gente tem a responsabilidade, enquanto gestor, a criar mecanismos para profissionalizar o investimento para financiar políticas que sejam na diminuição da discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, que seja para promover na política de assistência os mesmos programas, desde financiamento de moradia, desde a segurança alimentar, desde as políticas voltadas à saúde integral da população LGBT, a gente consiga bancar um poder de barganha, codificando com dados que são existentes. O IBGE, nós temos a questão, nós já sabemos quantos lares domiciliares são compostos por famílias homoafetivas, de pessoas do mesmo sexo. Mas nós não temos um censo no Brasil que condicione qual é a porcentagem da população brasileira que se declara LGBTQIAP+. Então, se você me perguntar, Gabriel, quantos gays existem no Brasil, a gente vai dar uma estimativa, mas a gente não vai dar com um critério realmente de um índice, de um dado científico que possa algum instituto brasileiro ter condicionado isso. Então, a nossa necessidade agora mais urgente é que o Ministério nos deu essa missão, é que cada gestor de cada área, de cada estado brasileiro, de cada prefeitura, cada conselheiro tenha essa expertise de apregoar dentro do seu processo, na frente da pasta que você está, para a gente construir junto essa política global, para a gente fornecer e codificar dados, mensurar, para que a gente possa aí, de fato, que o Estado brasileiro possa identificar que existe discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, que existe aí uma discriminação, seja na saúde, seja a evasão escolar por conta da homofobia e transfobia. Então a gente tem essa necessidade não só ficar mais no achismo, mas da gente construir de fato aí como que a gente vai, dentro do conhecimento científico, dentro dos estudos, dentro de outras instituições,
fazer com que as políticas realmente reverberem, porque a gente tem dados. Então a gente não vai mais ficar apenas, como se diz, a princípio, né, só fazendo ali a terraplanagem em cima, mas a gente quer fazer por onde todos os anos se tenha-se uma colheita proveitosa. Essa é a intenção do Ministério dos Direitos Humanos, quando convoca para a gente tomar posse, e ao mesmo tempo a posse, ela nos traz um alto poder de responsabilidade muito maior. Então não é só, como é que se diz, ir lá ser uma figuração, porque a gente tem que apresentar dados. Eu tenho que apresentar, já o ano que vem, o que foi que eu fiz para gerar esse tipo de dados dentro do meu estado para fornecer para o Ministério dos Direitos Humanos. Boa sorte nessa missão, Germano Marino. Obrigado pela sua presença aqui no Gazeta Entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado para você de casa também pela audiência e pela paciência de sempre. Lembrando que o Gazeta Entrevista é oferecimento de Verágua, água mineral dos acreanos. Boa tarde e até amanhã.